Ah, primeiro, eu queria agradecer a vocês, sobretudo aos companheiros e companheiras que falaram, pela lição de vida demonstrada aqui. É muito gratificante ver a Tita, que era uma puta de uma dirigente sindical sectária e radical, sabe? Com tanto bom senso aqui. Porque a verdade é essa, que de vez em quando a gente descobre que o mundo não tem apenas uma cor. O Bolsonaro é o que é porque ele pensa que só existe verde e amarelo. Ele não sabe que tem o vermelho. Ele não sabe o que tem, sabe tantas outras cores que a gente gosta. E eu fiquei feliz porque o Paulo Okamoto era presidente do SEBRAE, eu era presidente da República, e eu tive um azar que o Paulo Okamoto morava perto de casa. E todo domingo à noite, ele não tinha o que fazer. Ia lá para casa para me encher o saco, para falar de micro, pequena empresa, de pequeno negócio, de micro e pequena empresa, que eu tinha que falar de pequena empresa, de pequeno negócio, de pequeno... Era o dia inteiro, todo domingo. Tinha dia que eu mandava ele embora 11 horas da noite. Vai embora, não me enche o saco, vai conversar comigo lá na presidência. E ele não ia. No próximo domingo ele voltava. Eu pedi até para vir aqui um companheiro de Brasília, Paulo, que eu estava jantando no hotel um tempo e o Wagner, nosso senador da República da Bahia, me falou de um grande empresário, de um cara que cresceu no nosso governo, no restaurante, fazendo comida. E eu então pensei em convidar esse cara para vir aqui hoje para ele prestar um depoimento. Aí o cara veio, mas o cara tem vergonha de falar no microfone. E ele disse que não vai falar, pediu, pelo amor de Deus, para não exigir que ele fale, que ele vai gravar um vídeo dentro de casa e vai mandar um vídeo depois para nós. Eu vou agradecer o vídeo. Bem, companheiros e companheiras, eu vivi momentos gratificantes hoje aqui. Não tem nada mais importante na relação política do que os depoimentos verdadeiros, do que a experiência de vida que a pessoa viveu ou está vivendo. E eu acho que o significado para a economia brasileira que vocês representam, que representa o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, ou seja, o que vocês representam é a maior demonstração de que a gente precisa dar mais importância para isso. Porque nada é acabado definitivamente. O ser humano, ele nasce bonitinho, cheiroso, mas ele não nasce acabado, ele vai se formando, ele vai se formando, ele vai se formando. Quando ele pensa que está formado aos 30 anos, ele começa a se deformar porque vai ficando mais velho. Então, aquilo que foi só crescendo vai só caindo depois. E a gente trata de fazer reformulação para a gente tentar estar adaptada e atualizada aos bons tempos que a sociedade exige. E aqui é isso, companheira Tita, companheiros que falaram. Eu, antes de deixar a presidência, eu propus criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa, porque eu tinha consciência que não era possível você tratar o problema da Volkswagen junto com o problema do mecânico que existia do lado da Volkswagen. Eram duas coisas totalmente distintas e a gente várias vezes tentou fazer negociação separada na Fiesp, porque eram 16 grupos empresariais, e a Fiesp nunca aceitou fazer acordo separado, exatamente porque ela sempre queria aproveitar os menores para nivelar por baixo as nossas possibilidades de conquista. Eu não posso dar porque tem indústria da fundição, eu não posso dar porque tem um mecânico, eu não posso dar. Sempre utilizava como desculpa os mais fracos para tentar não negociar o máximo conosco.
Então, eu penso que aqui hoje está clara a luz mercadante para a Fundação, para os companheiros que estão coordenando o programa de governo, que nós temos uma tarefa básica. E eu tenho muito cuidado de falar, porque a gente está numa época que tudo que a gente fala, as pessoas falam, ele está prometendo para a campanha. E eu não sou assim. Em 1989, eu estava no centro de Santarém, no marco zero da rodovia Santarém-Cuiabá, hoje é o 63, estava fazendo um comício e o pessoal queria que eu dissesse que se eu ganhasse as eleições, eu ia fazer a Santarém-Cuiabá. E eu falei, não vou dizer. Não vou dizer porque eu não conheço o projeto, não vou dizer porque eu não sei se há viabilidade econômica. Eu primeiro quero ganhar as eleições para depois, então, decidir se eu vou fazer. Mas isso eu não vou fazer com vocês. Porque tem uma coisa que vocês falaram aqui que me tocou muito. O futuro, ele pode até esperar a gente criar uma coisa nova, mas a gente não pode deixar que vocês morram por causa da dívida que vocês contraíram por conta da pandemia. Portanto, nós vamos ter que levar muito em conta e muito a sério essa questão de negociação dessa dívida de vocês. E vamos colocar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil parece bonzinho se tiver orientação governamental. Porque se não tiver orientação, a burocracia do Banco do Brasil pensa como banco privado. Pensa como banco privado. Então é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo. Mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma, o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Mas o pequeno não tem. O pequeno não tem. O cara que quer abrir um bar, o cara que quer abrir uma pizzaria, o cara que quer fazer uma sorveteria, o cara que quer abrir um restaurante, o cara que quer fazer um instituto de beleza, essa gente não tem financiamento. E se pegar financiamento, quebra. Porque ninguém consegue pagar 14, 16, 18 ou 20% de juros ao mês. E somente o Estado é capaz de garantir que essas coisas aconteçam com muita justiça. Eu não sei se vocês estão atentando que quando nós fizemos a lei para recuperar a indústria naval brasileira, a gente colocou um artigo que 65% dos componentes das peças para fazer o navio tinha que ser comprado de empresas brasileiras e de pequenas empresas desse país. Acabaram. Não é possível a gente pensar a pequena e média empresa sobreviver, o microempreendedor sobreviver, se a gente não tiver uma reserva nas compras governamentais para vocês. Não é possível. Não é possível. É por isso que a gente não negociava o acordo com a União Europeia. Era porque eles queriam que a gente abrisse compras governamentais. Aí a gente iria comprar salada italiana, ao invés de comprar do nosso pequeno e médio produtor. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, esse encontro aqui de hoje, eu não sei se algum de vocês estava com mais ansiedade, com mais vontade e com mais tesão de fazer do que o Paulo Okamoto. Pense que esse cara está dedicando a vida para fazer esse encontro. Não sei se foi ele que falou com a Luísa para juntar o NAP. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Tem uma novidade nessa campanha que eu queria que vocês prestassem atenção. Essa era uma campanha que a gente não podia fazer campanha. Eu fui na USP, dia 15 à noite,
fazer um ato. E quando eu estou na USP, milhares de alunos, eu não podia falar em campanha, eu não podia falar que eu era candidato. Eu estou em pré-campanha, viajando o Brasil inteiro, não posso falar o nome de candidato, não posso pedir voto para Gleice, não posso pedir voto para Paulo Teixeira, não posso pedir voto para ninguém. Está proibido falar nome de candidato. Então, somente ontem é que pôde falar nome de candidato. E aí eu fui na Volkswagen lançar a nossa candidatura na porta de fábrica para lembrar os bons tempos do nascimento do PT. Mas antes, Tita, eu ganhei um voto precioso. Do dia 15 para o dia 16, eu fui dormir 10 horas, coloquei o relógio para despertar meia-noite, o relógio despertou. Quando foi 1 minuto do dia 16, eu acordei a Janja e falei, Janjinha, me dá o teu voto. Foi o primeiro voto que eu pedi e ela deu. E eu então fiquei agradecendo o voto, sabe? E agora eu não vou parar de pedir mais voto. E eu quero que vocês saibam uma coisa, para muita gente ficou muito estranho eu e o Alckmin estar juntos. Veja o que está acontecendo nesse país. Nós estamos tentando mostrar para o Brasil que a situação do Brasil é tão grave, é muito mais grave do que 2003, quando eu tomei posse. E vocês se lembram que quando eu tomei posse em 2003, as pessoas diziam que o Brasil estava quebrado, que eu não ia conseguir governar o Brasil, porque o Brasil estava quebrado, o Brasil tinha dívida externa. Pois bem, o Brasil agora está pior, muito pior. Está pior, sabe? Não tem a dívida que tinha, porque nós temos um colchão de segurança que foi a reserva de 370 bilhões de dólares que nós fizemos. Mas a situação está pior. Tem mais fome, tem mais desemprego, a massa salarial caiu, sabe? Não tem mais juros baratos para ninguém tomar dinheiro emprestado. A gente está vendendo hoje metade dos carros que a gente vendia em 2010. A gente está licenciando metade dos carros que a gente licenciava em 2010. A Volkswagen, quando eu estava na porta da Volkswagen, ela tem hoje metade dos trabalhadores que ela tinha em 2010. Ou seja, tudo caiu pela metade. A única coisa que não caiu foi a grosseria e a falta de respeito do presidente da República, que me parece que vive em outro planeta e não aqui nesse país. Então, eu queria que vocês soubessem o seguinte: a nossa volta e o casamento entre eu e o Alckmin, tá, é para fazer o que esse país precisa que seja feito. Esse país tem que voltar a crescer, esse país tem que voltar a gerar emprego, esse país tem que investir na educação, esse país vai ter que investir no micro, no pequeno, no médio, no grande empreendedorismo, esse país vai ter que gerar a oportunidade que a sociedade precisa, porque o Brasil não pode continuar sendo pequeno. Esse país é muito grande, esse país é muito importante. Quando nós deixamos a presidência, e no primeiro ano da Dilma, essa economia estava crescendo. Sabe, a gente era a 6ª economia do mundo. O Brasil era respeitado no planeta. O Brasil era protagonista internacional. Vocês que viajavam, se pudessem viajar, via como era importante mostrar o passaporte brasileiro em qualquer aeroporto do mundo. E hoje esse país virou paira. Ninguém quer vir aqui. E ninguém quer receber o nosso governo. Então, o Alckmin, nós estamos juntando 16 anos de experiência de governança do Estado mais rico do Brasil, com os 8 anos de melhor experiência de governança do Brasil. E eu e o Alckmin não queremos governar, a gente quer cuidar. É cuidar desse país, é cuidar do povo desse país, é cuidar de gerar as oportunidades. Então, o que eu quero terminar dizendo para vocês é o seguinte: nós vamos recriar alguns ministérios,
Vamos. Eu não sei se está funcionando o Ministério da Pequena e Média Empresa. Isso vai ter que funcionar. Eu já disse que vou criar o Ministério dos Povos Originários para que um índio seja ministro, para que um indígena possa, ou uma mulher possa ser ministro. Nós vamos recuperar o Ministério do Turismo com a força que ele precisa, porque o turismo é um gerador extraordinário de oportunidade de emprego, sabe, nas mais diferentes cadeias produtivas. E depois o turismo é bom porque só leva a gente para lugar bonito. Ninguém convida a gente para fazer turismo em lugar feio. Então, esse país está pronto, gente. É só tirar aquela tralha que tem lá e colocar a gente no lugar que vocês vão ver como a gente vai melhorar esse país. E qual é a vantagem que vocês têm? Vocês vão ter dois caras que gostam de conversar. Dois caras, portanto, companheira e querida Tita, sabe, é um momento oportuno de você começar a fazer tua pauta de reivindicação. Colocar tudo o que vocês acham que tem que fazer, porque para nós gerar empregos e fazer a economia brasileira voltar a crescer e distribuir o resultado desse crescimento para melhorar a vida do povo é nossa obsessão. Não existe outra razão para voltar a governar esse país se não for a obsessão de provar que esse país tem jeito, que esse país pode melhorar, que o povo pode viver dignamente bem nesse país. Não existe possibilidade de acomodação. Eu estou com 76 anos de idade. Não precisaria votar ser presidente da República. Não precisaria votar. Estou casado de novo, casei dia 18 de maio. Mas eu vou votar, porque eu acho que nunca esse povo oprimido precisou tanto de nós como ele está precisando agora. E você, Alckmin e eu, vamos ter que dedicar 24 horas por dia até a gente ver esse povo poder comer seu churrasquinho com picanha e tomar uma cervejinha o dia que ele quiser, até que esse povo possa sorrir, até que esse povo possa voltar a viajar de avião, encher os aeroportos para que os ricos pensem que é uma rodoviária. Eu prefiro que as pessoas reclamem. Eu prefiro que as pessoas reclamem que o aeroporto está virando uma rodoviária do que reclamar que está virando um deserto. É isso, gente, que nós vamos fazer. Então, companheiros, se preparem. Se vocês estão ansiosos por trabalho, se vocês estão ansiosos para botar a mão na massa, parem de reclamar e vamos trabalhar daqui para frente, para a gente ganhar e fazer o que a gente tem que fazer. E eu espero que todos vocês não fiquem esperando que o Alckmin e eu ganhem as eleições. É vocês que são os candidatos. É vocês que têm que ter a responsabilidade de ajudar a consertar esse país. O nosso companheiro estava falando aqui, sabe, da fome. Ou seja, é que não tem explicação sociológica. O terceiro maior produtor de alimento do mundo ter 33 milhões de pessoas passando fome. O maior produtor de proteína animal do planeta, tá as pessoas comendo carcaça e pegando osso em açougue. Ô, gente, as pessoas andando na rua, com criança, com plaquinha pedindo comida. Eu não sei como é que vocês deitam para dormir, mas isso me incomoda muito. Me incomoda, mas me incomoda e é uma obsessão a gente acabar com isso. E nós já acabamos com a fome uma vez e vamos acabar. E as pessoas pensam que o nosso sucesso do governo foi o Bolsa Família. É uma bobagem imensa. O Bolsa Família foi apenas um programa. A quantidade de coisas que foram feitas que eu nem sabia. A quantidade de coisas que foi feita nesse país que eu nem sabia. A quantidade de pequenos créditos que foram feitos nesse país que a gente nem sabia. Por quê? Porque todas as políticas públicas nossas foram deliberadas em conferências nacionais. Foram 74 conferências nacionais e vai voltar assim.
Portanto, nunca mais se sintam pequenos. Vocês podem ter uma sala pequena, mas o negócio de vocês tem que ser tratado com a grandeza da importância daquilo para a sociedade e para vocês mesmos. E é isso que o governo tem que cuidar. Portanto, meus companheiros, parabéns. Parabéns por esta reunião, Paula, Luiz, o Mercadante e quem mais organizou. Parabéns, Luiz Barreto. E quero dizer para vocês que dessa reunião aqui sairá a tão sonhada revolução da pequena e média empresa, do pequeno e médio empreendedor, do pequeno e médio negócio que vocês tanto desejaram. Se prepare, porque esse país vai mudar, e vai mudar para melhor, e vai mudar com vocês. Um abraço. Luísa.